muitos que nós nem sabemos, ó Pai, mas nós podemos sentir a proteção divina da Tua mão gloriosa sobre a nossa vida, ó Pai. E nós só temos a Te louvar e agradecer por isso, meu Deus. Nós sentimos, meu Deus, que o Senhor está olhando para nós, que o Senhor está dirigindo nossos passos, que o Senhor está interessado com a nossa alma, Pai, e que o Senhor realizou na cruz do Calvário aquele grande sacrifício de amor, simplesmente para salvar as almas de pobres pecadores que somos nós, Senhor. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez, trazendo a Tua palavra santa, Pai. Nós cremos que o Senhor tem recebido os nossos louvores e nós cremos que o Senhor falará aos nossos corações mais uma vez, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti. Nós queremos a Tua palavra. Nós queremos a revelação do Teu Espírito Santo em nosso coração. Nos ajuda mais uma vez nessa noite, ó Pai. Toma controle desse ambiente. Toma controle total do nosso coração. Que todas as coisas do mundo lá fora, que fique lá fora, Pai. Que possamos render neste momento, entrar na eternidade nesse momento e nos concentrar em Ti, meu Deus. Porque Tua palavra, ela é eterna, meu Deus. Todas as coisas passarão, ó Pai, mas a Tua palavra é eterna. Que possamos entrar no Teu Espírito Santo nesse momento, meu Deus, para receber a Tua palavra santa, Pai. Toma controle, meu Deus, expulsa todo o mal. Que o Teu Espírito Santo tenha total preeminência em nossos corações mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém, ó Pai. Que Deus nos abençoe mais uma vez, irmãos. Creio que todos estão bem. Amém. Graças a Deus. Nosso Deus, talvez nós não percebamos, mas Ele cuida de todas as coisas para nós. Ele está interessado nisso. Nós cremos que somos seus filhos e se um pai natural aqui luta, batalha, faz de tudo para ver o seu filho bem, imagine o nosso Pai espiritual, que é poderoso, que detém todas as coisas em suas mãos. Ele já tem as bênçãos preparadas para nós. Deus quer te abençoar, irmão. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai preparar ainda a nossa bênção. A gente erra muito quando pensa assim. Porque Deus já tem todas as bênçãos que você precisa, já está preparada. Ele só está tentando entregar a você. Sabia que Deus tenta entregar a bênção? Muitas vezes a nossa atitude é que faz com que a gente não receba a bênção de Deus. Mas quanto mais a gente se render a esse Deus, obedecer a sua palavra, entregar a nossa vida, mais bênção Ele derrama na nossa vida. Já está pronta a tua bênção. Então somente abra a sua mão e receba. Receba a palavra, receba a bênção de Deus. E Ele vai estar cuidando de todas as áreas da sua vida. O que você precisar, Deus tem de sobra para te dar, irmãos. Então louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez nos ajuntamos. Como eu disse pela manhã, só o fato de estarmos aqui nesta noite, aqui na igreja para ouvir a palavra, já mostra que a graça de Deus é na nossa vida. Nós estamos vencendo. É necessário vencer o inimigo para poder estar aqui no culto, ouvindo a palavra de Deus. O diabo ele se manifesta de várias maneiras, uma dor de cabeça, uma coisa que aparece, aquilo outro. Mas, irmãos, lute sempre para poder estar na casa do Senhor, louvando o seu santo nome e ouvindo a sua palavra. Porque isso é o que te fortifica, isso é que traz a fé em teu coração. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Em São João, no capítulo 10.
São João, capítulo 10. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Não sei se há algum visitante, eu acho que a irmã ali está visitando, né? A sogra, sim, muito bem. A mãe e a sogra junto. É maravilhoso isso. Graças a Deus. Então, eu acho que só a irmã que está visitando, né? Então, a igreja dá boas-vindas para a irmã, não é? Amém. Que a irmã possa se sentir à vontade, né? Vamos ler em São João, capítulo 10, e vamos ler o primeiro versículo. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar sobre um tema chamados pelo nome. Eu estou tendo um bom cuidado agora de colocar um tema, já que o irmão faz as gravações aí. Sempre ele pergunta, qual é o tema, pastor? Então, geralmente eu pregava e não me lembrava de colocar tema, né? Eu ia só pregando o que Deus dava e depois tinha que procurar o tema. Mas agora estou procurando colocar o tema antes, né? Então, tomando de uma parte desse versículo que nós lemos, chamados pelo nome. Nosso Deus, que é o pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos chamado e tem nos chamado pelo nosso nome. Então, muitos ensinamentos, grandes teólogos, muitas denominações ensinam que quando a pessoa aceita Jesus, é naquele momento que seu nome está sendo escrito no livro da vida lá no céu. Quantos já ouviram pregações assim? Mas Deus prometeu, irmãos, nos últimos tempos, revelar para nós todos os seus mistérios. É uma promessa que está no livro de Apocalipse, no capítulo 10, dizendo no versículo 7 que na voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. E esse foi um grande mistério que Deus revelou para nós, que o nosso nome não está sendo escrito na hora que a gente está aceitando Jesus, mas foi escrito no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Então, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e esse Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nosso nome está escrito ali na vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, e o propósito de Deus era chamar suas ovelhas e revelar os nossos nomes que estavam na mente de Deus, e Ele nos chamar para perto de si. O nosso pastor chamando as suas ovelhas, e como nós lemos aqui, Ele as chama pelo seu nome. Veja, este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas os seguem porque conhecem a sua voz. Então, as ovelhas de Deus conhecem a voz de Deus. O profeta mostra um grande exemplo, onde uma águiazinha, que ela nasceu em um galinheiro, um homem achou um ovo de águia, e ele pegou aquele ovo de águia e colocou debaixo da galinha para chocar, junto com os outros ovos da galinha. E a criatura daquela galinha realmente chocou,
e aquela águiazinha pôde nascer através daquela quentura, daquele ninho ali, naquele galinheiro. Então, quando aquela águiazinha nasceu ali, no meio daquele galinheiro, e ela seguia aqueles pintinhos e seguia a mamãe galinha, mas ela se sentia toda estranha ali. Não estava combinando com a natureza dela estar naquele lugar. Ela ficava ali, comia aquilo que a galinha dava, e os pintinhos ciscavam, e eles estavam muito alegres. A natureza dele era aquelas, mas não daquela águiazinha. Ela estava fora do seu natural. E então, de repente, diz o profeta que a águia-mãe passou por cima e ela deu aquele grande grito. E quando aquela águiazinha escutou aquele grito, aquilo vibrou dentro da sua natureza, vibrou em seu coração, ela viu algo diferente de tudo aquilo que ela já tinha passado ali, e ela viu aquele grito, e ela se emocionou, ela gritou, e ela ficou atraída por aquela voz, porque era a voz da sua mamãe águia, chamando ela para perto de si. E assim é o nosso Deus, irmãos, não importa onde nós estivermos, não importa se passamos tempos presos em denominação, em alguma coisa, mas quando a voz de Deus soa nos nossos ouvidos, isso traz uma vibração diferente, isso é algo que a gente reconhece e ama, e isso atrai as ovelhas de Deus através da sua voz. Deus fala e as ovelhas reconhecem, como a águiazinha reconheceu a voz da águia-mãe, assim as ovelhas de Deus reconhecem a voz do seu pastor. Então, antes nós estávamos na mente de Deus. Vamos ler aqui na mensagem a uma exposição das 7 eras, na era da igreja de Esmirna, quando o profeta fala onde nós estávamos antes de ser expresso aqui nesta terra, ou manifestado aqui nessa terra. Diz assim, na página 129. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus. São os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus. Embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante esta leitura do profeta, nós constatamos que estávamos na mente de Deus, na mente eterna de Deus, mesmo antes da gente nascer aqui nessa terra, irmãos, nós estávamos nos pensamentos de Deus. Nós já aprendemos que toda a terra foi chamada pela palavra falada de Deus. Deus tinha os seus pensamentos, os seus projetos, e para trazer isso à existência, Deus faz o quê? Ele fala a palavra. Porque a palavra de Deus carrega um poder criativo. Deus é o único que tem o poder criativo. Satanás, ele não pode criar nada, mas Deus, ele tem o poder criativo. Quando Deus fala a palavra, do nada, aquilo tem que vir à existência, porque a palavra de Deus, ela tem o poder criativo. Então, assim o mundo foi feito. Assim, pela palavra falada de Deus, cada um de nós deveríamos ter nascido nessa terra. Mas nós sabemos que houve uma intervenção do mal, do pecado, e Adão, nosso pai, ele nasceu nessa terra através da palavra falada.
Quando Deus chamou as coisas, quando chamou a terra, haja luz. Então ele formou o homem, que é a sua imagem e a sua semelhança. E também formou Adão pela palavra falada. Adão nasceu aqui na terra, foi expresso, o primeiro homem da terra foi expresso pela palavra falada de Deus. E cada ser humano nosso, cada noiva de Cristo que estava em sua mente, deveria nascer da mesma forma. Porque quando Deus criou Adão à imagem de Deus, mas também à semelhança de Deus. Adão, como um Deus aqui pequeno aqui na terra, como um filho de Deus, Deusinho ele é. O irmão Brana chama de Deus amador. Os filhos de Deus é como Deus amador aqui na terra. Pode ser estranho, alguém pode escandalizar com isso, mas isso foi um profeta que falou, irmãos. E a Bíblia mostra que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Adão poderia falar a palavra assim como Deus, e Deus daria o poder para aquilo vir à existência, porque foi um filho seu que falou a sua imagem e semelhança. E quando ele falou a palavra, quando ele falasse a palavra, ia sendo gerados filhos ali no ventre de Eva, e nasceriam pelo poder da palavra falada. Aí talvez alguém disse, mas irmão, não pode, isso é impossível. A própria ciência hoje, que é contra a palavra de Deus, tudo isso tentando provar o contrário. Os próprios teólogos que não creem na origem do pecado, como o pecado se originou. Mas a resposta está na própria Bíblia. Porque nós nascendo pela palavra falada, nós seríamos eternos. Não existiria morte, nem pecado, nem doença, nem coisa alguma. Nós estaríamos aqui eternamente. Nosso pai Adão estaria aqui conosco agora conversando. Seríamos eternos. Mas como nascemos através do pecado, ao invés de vir pela palavra falada, nós viemos pela via do pecado, que não foi uma maçã que Eva comeu, mas sim o sexo que houve entre a serpente e Eva, e depois ela trouxe ao seu marido Adão, e dali para frente, todo ser humano que nascia da terra, tinha que haver uma concupiscência nos olhos. Um homem olhava para uma mulher, desejava a ela a sua carne, desejava sexualmente, e através desse ato sexual, nasce um ser humano aqui na terra. Nasce no pecado. Nasce com um corpo doente, que envelhece e está condenado à morte. Então, essa foi a maneira que Adão começou a trazer esses filhos que estavam na mente de Deus. Mas quando nós nascíamos aqui, já nascíamos condenados. Todo o rebanho condenado à morte. É por isso que a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem. Nós estamos nascendo hoje refletido pelo pecado de Adão. Por um homem, nós nascemos aqui na terra no pecado e herdeiros da morte, condenados à morte. E a nossa própria natureza, nós, por nascer no pecado, a nossa própria natureza clama pelas coisas erradas, clama pelo pecado, clama para desobedecer a palavra de Deus e fazer todas as coisas erradas. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um homem santo, irmãos, mas há um Deus santo. Homem não existe, papa, pastor, quem seja. Todos que nasceram aqui, ele tem que passar no novo nascimento para se transformar em um homem santo. Porque um Deus santo entra nele. Mas pela sua própria natureza, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos nós nascemos através de um desejo sexual. Mas irmãos, e como? Como era que ia fazer isso? A resposta está na Bíblia. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele respondeu para nós na hora em que foi concebido. Porque não foi através do desejo sexual de José e de Maria, mas foi obra e graça do Espírito Santo fazendo sombra sobre Maria, e o poder da palavra de Deus gerou no ventre de Maria um filho, e nasceu Jesus Cristo aqui livre de todo pecado. Ele era santo por completo, desde o seu nascimento até a sua morte, e agora permanece santo mais ainda, irmãos. Vocês entenderam a resposta que a Bíblia dá ao pecado original? Então todo ser humano foi chamado da mente de Deus, mas nós nascemos aqui através do sexo, e a semente palavra
que veio da mente de Deus e nos expressou aqui na terra, ela estava envolta e contaminada pelo pecado. E nós todos condenados à morte e à destruição. Mas o amor de Deus proveu para nós uma maneira de a gente ser gerado novamente, agora pela palavra de Deus. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo. Nicodemo disse, eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo. Jesus disse, você é mestre, não entende essas coisas? É nascer da água e do Espírito. É nascer do poder da palavra de Deus agora. Você tem que ter o poder do Espírito Santo dentro de você. Porque se você morrer, você ressuscitará com esse poder. E se você estiver vivo, você vai ser transformado num corpo fora do pecado. Não esse corpo nosso que está condenado ao pecado, que está sujeito às doenças, às dores, aos problemas. Não, esse corpo está condenado à morte. Mas Cristo prometeu, se crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. E se estiver vivo, será transformado num abrir e fechar de olhos. Ou num fechar e abrir de olhos. Então, essa é a promessa de Deus, irmãos. É que nós sejamos gerados novamente. Mas não pelo sexo, mas agora pela palavra falada. Adão deveria ter trazido os filhos de Deus que estavam em sua mente e expressá-los através da palavra falada. Mas como nós viemos pelo pecado, então foi necessário Deus, Ele foi enviando a sua palavra, irmãos. Em cada geração, a palavra de Deus se manifestava, os filhos de Deus ouviam aquela voz, reconheciam que aquela palavra estava falando deles, aceitavam aquilo e morriam. Todos que morreram, morreram em Cristo, na palavra. Cristo é a vida, é a palavra. Então, por aceitar a palavra, aceitaram a vida eterna novamente. E cada geração, cada filho de Deus, Deus vai colocando seus filhos dentro do templo. Vocês entendem isso? Em cada tempo, no tempo de Noé, existiam as ovelhas de Deus. Poucas, mas existiam. Quando Noé pregou, 8 almas se salvaram. Não é isso? E cada geração, cada profeta que vinha trazendo a palavra, ali tinha um povo para aceitar aquela palavra. Ali tinha as ovelhas que ouviam a voz de Deus, a palavra de Deus, e aceitavam e seguiam o seu pastor para ter vida. De maneira nenhuma a ovelha segue o estranho. Mas o que nós queremos ver nesta noite, irmãos, é como Deus nos chamou para estar junto a Cristo, a vida, para ter a vida. Quantos creem que são chamados de Deus aqui nesta noite? Você está aqui hoje é porque Deus, Ele te chamou. Amém, irmãos? É Ele quem chama. E a gente é quem ouve e segue a sua voz. Como diz aqui, as ovelhas ouvem a voz e seguem a voz do seu pastor. Então Deus tinha ou tem a maneira de chamar as suas ovelhas através da sua palavra. E a palavra de Deus sempre se manifestou nessa terra através de um profeta. Essa é a maneira de Deus trazer a sua voz. Quando um profeta fala, é a voz de Deus aqui clamando nessa terra. E em cada tempo, Deus tem um profeta para falar a sua voz, para que nessa voz as ovelhas reconheçam o seu pastor e sigam a voz do seu pastor, que é Cristo. Era Cristo em Moisés, era Cristo em Isaías, era Cristo em Ezequiel, era Cristo em cada profeta, era Cristo mesmo aqui no seu corpo, aqui na terra, chamando. Foi Cristo em cada mensageiro nas eras, e foi Cristo, a coluna de fogo, o verbo, que se manifestou na voz de William Branham, o 7º anjo que estava prometido. E nessa ocasião, mais especial para todos, porque todos os mistérios de Deus seriam revelados através da voz do 7º anjo. Isto não é o que nós queremos, irmãos. É o que Deus prometeu em sua palavra. É uma promessa de Deus. Se as pessoas creem ou não creem, o que podemos fazer? Se não crer no que está escrito na palavra, a promessa de Deus. Muitos dizem,
quando fala sobre Trindade e que mostra aquilo, e eles não têm saída, eles não, mas isso nós vamos saber quando chegar lá do outro lado. Ó, irmãos, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na voz do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. E Deus não mente, se Ele prometeu, é porque era. Esse pecado original que foi ensinado para nós é um grande mistério que até hoje muitos não têm noção do que dizem. Alguns dizem que foi uma fruta, que foi uma maçã, mas Deus revelou para nós. E Deus revela de uma maneira tão simples. Não pense que é os mistérios de Deus, os mistérios de Deus. Não, a coisa é tão simples, porque Jesus se alegrou, porque os pequeninos aprenderam de tão simples que era. Mas os sábios entendidos, que projetam as suas grandes coisas, eles passam por alto. Mas tão simples de aprender, quando Deus revela, as suas ovelhinhas escutam e aprendem. Elas são como uma criança. Uma vez perguntaram a uma criança, quando você crescer, você vai ser o quê? Ela disse, adulto. Não é tão simples a resposta? E as coisas de Deus é dada assim, na simplicidade. Para os seus filhos alcançam a revelação de Deus, porque eles são simples, e as coisas de Deus são simples. Irmãos, o pecado original, a divindade de Deus, todos os mistérios que Deus tem revelado, através do 7º anjo, isso encaixa no nosso coração, isso traz ao nosso entendimento a coisa correta. E Deus, nesta era, também tinha os seus filhos manifestos aqui, nessa era. Quantos creem que são a manifestação do que estava na mente de Deus e que vocês nasceram justamente agora, nesse período final da história da humanidade? Amém? Nós somos filhos de Deus, manifestados aqui nesta era. E a voz de Deus viria para nos salvar desse corpo do pecado, de todo o engano de morte. E através da sua palavra, Ele manifestaria para nós, nós ouviríamos a sua palavra, reconheceríamos a nós ali, o nosso nome ali naquela palavra, naqueles mistérios, e nós seríamos chamados, como temos sido chamados hoje por Deus, e estaríamos na sua presença. E a maneira de Deus é através de um profeta. E esse profeta do último tempo, Deus deu a ele três momentos para puxar os filhos de Deus para perto de Deus. Quantos já ouviram falar sobre a terceira puxada do ministério do profeta William Branham? Eu, quando estava recente na mensagem, eu ouvia muito falar sobre isso e eu ficava querendo tentar entender o que era aquilo. Ninguém nunca me explicou bem o que era e eu ficava imaginando, e terceira puxada, e eu forçava a mente. Mas tudo é no tempo de Deus, irmãos. Sempre chega aquele momento que Deus dá algo a você, que chega a dar alegria. Você, agora eu estou entendendo isso. Não é verdade? Nós não passamos por isso. Muitas vezes a gente fica batalhando, às vezes tem dor de cabeça, e às vezes o inimigo perturba de um lado, de outro, tentando desfazer daquilo, mas a gente não se desfaz, porque a gente sabe que se a palavra de Deus falou, é verdade. Eu posso não estar entendendo, mas Deus falou, eu vou segurar isso até o fim. Mas de repente chega um momento que Deus faz assim, na sua mente, e você diz, agora eu estou entendendo, que coisa boa. Aí você dá aquele alívio, aquela coisa gloriosa dentro do seu coração, irmãos. É assim que Deus faz com os seus filhos. Então, eu ouvia falar muito sobre terceira puxada, mas depois eu vim a saber, veja como são simples as coisas de Deus, irmãos. Deus deu ao irmão Branham, ele sonhou que ele estava pescando. Os peixes representam os peixes do Senhor, ou as ovelhas do Senhor. E Deus concedeu a ele 3 momentos do seu ministério. O ministério do profeta desta era, que estava prometido em Apocalipse 10:7, que estava prometido em Malaquias 4:5 e 6, era trazer o povo de Deus de volta à palavra original. Tirar o povo de todo engano, de teologia. São tantas coisas, um de uma coisa, outro de outra, isso, aquilo, outro. E fica aquela perturbação na mente. Mas quando Deus traz a revelação da palavra, você sai fora de tudo isso. E você sabe agora em quem tem crido.
Você recebe a revelação da palavra e Deus prometeu enviar isso através de um profeta Elias, através do 7º anjo. Então ele trouxe essa palavra e Deus deu a ele 3 momentos em seu ministério, ou 3 puxadas. Porque puxada nada mais é uma puxadinha que o pescador dá quando está pescando. E eu ter terceira puxada, o que é isso? Puxada de quê? Eu não entendi. É só uma puxadinha que o pescador dá na hora de pescar. Uma puxadinha, 2 puxadinhas, e na terceira puxada era para tirar o peixe de Deus de toda essa era maligna, de todo o engano. Não é simples as coisas de Deus, irmãos? E a primeira puxada, o irmão Brana, quando o anjo comissionou a ele e disse para ele que ele ia fazer essa obra, ele, mas Senhor, eu só tenho 7ª série, eu nem sei falar direito. Disse, mas você vai ter. Deus deu a ele 2 sinais, como Deus deu a Moisés. Quando Moisés foi para tirar o povo, como eu vou fazer isso, Senhor? Eu não sei falar. Mas Deus deu a ele 2 sinais. Ao irmão Brana, Deus deu 3 etapas para ele realizar essa puxada do peixe. Tirar o peixe dessa era maligna e vir para a palavra de Deus. E a primeira puxada, ele tinha um dom em sua mão. E ele, quando ele estava pregando, naquelas reuniões pelos Estados Unidos, em toda a parte do mundo que ele viajou, então ele chegava com esse dom e pegava na mão da pessoa. E em sua mão começava a formar umas bolinhas, umas bolinhas assim. E cada uma tinha um padrão. E pelo aquele padrão ele sabia que doença a pessoa estava. E ele dizia para aquela pessoa, você está com tal doença. E isso, e aquilo ali dava fé à pessoa. E ela cria naquilo. E quando ele via que a fé da pessoa tinha se elevado, ele disse, você está curado em nome de Jesus Cristo. Creia na sua cura e vá. E a pessoa recebia a cura, era curada. Maravilhas aconteciam, irmãos. E depois Deus deu ao profeta um dom, a segunda puxada. Quando isso começou, irmãos, era multidões de pessoas. Todo mundo ia para a reunião do profeta William Branham. Assembleia de Deus, batistas, todos eles, todos estavam interessados em ver aquilo. Aquilo era algo interessante, era uma puxadinha que ele deu. E os peixes viram a isca e foram atrás. Então ali, quando houve a segunda puxada, Deus aumentou mais o seu dom. E agora ele não via só as bolinhas, não precisava pegar na mão, mas ele via através de uma imagem que Deus mostrava, uma visão que Deus mostrava a ele, via coisas da vida das pessoas. Uma vez uma mulher veio, ele disse, eu estou vendo você, há 25 anos atrás, um acidente de carro, você voou assim, o médico disse isso, e a mulher, é verdade, é isso mesmo. Era Deus mostrando aquela visão a ele, e ele elevando a fé, e quando a fé elevava, ele disse, sua cura, receba a sua cura em nome de Jesus Cristo. E o profeta de Deus, sempre humilde, ele disse, nenhum homem pode curar ninguém. É Jesus Cristo quem cura. E não é o meu dom que está te curando. É a fé que você teve na palavra. Este dom é para ajudar você a ter fé em Deus. E quando a fé é levada em seu coração, irmãos, é por isso que nós podemos pensar, se o irmão Branham estivesse aqui, mas nós temos a palavra para gerar fé em nosso coração e a gente ter aquilo que a gente precisa de Deus. Seja uma cura, seja o que for. Se você crê na palavra, sabe que isso é a verdade, isso pode acontecer também com você. É a fé, irmão Branham disse, é a fé que você tem na palavra, nesse Deus. Isso é que te cura. Esse dom que eu tenho é para ajudar a elevar a tua fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem cura. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem o mesmo poder curador. Ele quer encontrar um coração com fé para crer e receber toda a bênção que tem ordenada para nós. Então, era a segunda puxada. Mas, e na terceira puxada, irmãos? Como será que Deus nos puxaria na terceira puxada? Então o profeta, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262, ele diz assim. Notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Vocês entendem isso, irmãos? Quando o irmão Branham começou, veja que ele disse aqui, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem.
Na primeira e na segunda puxada ele estava começando e atraindo atenções. E todo mundo vinha para ver aquele dom, para receber curas, para aquilo outro. Eram multidões e multidões de pessoas. Mas quando ele começou a declarar a sua mensagem, irmãos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava curando, alimentando milhões de pessoas, milhares de pessoas, todo mundo ia atrás de Jesus. Mas quando ele começou a declarar a mensagem, a palavra que salva a alma da pessoa, vocês entendem isso? Os dons, as curas, tudo é maravilhoso para o nosso corpo físico, para a nossa saúde, tudo é muito bom. Mas o que Deus está mais interessado é salvar a tua alma da perdição. E para salvar a tua alma, só a palavra de Deus, os mistérios, a palavra de Deus é que pode nos salvar disso, irmãos. De todo engano. Quando Jesus começou a declarar, ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Não é isso? E ali a Bíblia disse que 70 discípulos de uma vez foram embora. Disse: dura esse discurso. Quem pode suportá-lo? E começaram a abandonar Jesus. E começaram a ir embora. Enquanto ele estava nos milagres, nas maravilhas, todo mundo junto, aquela euforia, aquela alegria, todo mundo estava próximo. Mas quando ele começou a declarar os seus mistérios, começaram a se afastar. E só ficou os 12 discípulos. E não pense que Jesus ficou chalerando alguém. Não, fique comigo, eu vou ficar sozinho e agora vou acabar meu ministério. Não! Porque ele sabe que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E quando ele falou, ele disse: vocês também não querem ir com eles? Diferente de muitos líderes hoje, que faz de tudo, até ameaçar as pessoas. Olha, não vá para tal lugar. Se você sair daqui, vai ser disciplinado, você vai morrer, vai para o inferno. Irmãos, isso é o homem tentando convencer as pessoas. Não, Deus não faz isso. O Espírito Santo sabe que quando a palavra é pregada, a ovelha vem e fica. Ela não sai dali de jeito nenhum. Ela conhece a voz do seu pastor. Não precisa forçar, nem ameaçar ninguém. Isso é o diabo ungindo muitos homens para ameaçar e forçar. As pessoas ficam amedrontadas. Não pode nem, às vezes, nem fazer uma visita ali. Se souber, vai ser disciplinado. E isso e aquilo outro. Isto é o homem forçando outro homem a ficar perto de si. Jesus não faz assim. Ele disse: vós não quereis ir também? E Pedro tomou a palavra e disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Graças a Deus por isso, irmãos. Não precisa forçar. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E então, quando Jesus começou a pregar, quando o irmão Brana começou, os seus dons eram multidões e milhões de pessoas. Mas quando ele começou a declarar a sua mensagem, quando ele trouxe a revelação dos 7 selos, que Deus prometeu revelar todos os mistérios na voz do 7º anjo. É uma promessa de Deus e Deus cumpriu. E mandou que ele pregasse e ele pregou a revelação dos 7 selos. Então quando ele pregou, veja, note no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem. Vem a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Está vendo qual é a última puxada para puxar o peixe? É a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. E aqui está este livro que nós temos. Esta é a abertura dos 7 selos. Irmão Branco diz que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Vocês veem isto que tem estado na mente de Deus, selado no livro da vida do Cordeiro. Este é o livro de Deus, os mistérios. E Deus revelou para nós através do 7º anjo. Como diz aqui, a terceira puxada é a abertura da palavra. Irmãos, quando eu me lembro disso, isso dá uma alegria em meu coração. Porque eu não cheguei a ver a primeira puxada. Não fui puxado. E eu sou peixe.
Eu não fui puxado na primeira puxada, mas todos vocês também são peixes, irmão, do Senhor Jesus Cristo. Eu não fui puxado na primeira puxada, eu não vi a primeira puxada. Eu não vi a segunda puxada, irmãos. Mas a terceira puxada, essa mensagem, quando eu estava numa denominação, então meu irmão chegou com essa mensagem, mostrou essa palavra, disse, Jaime, olha aqui, lê aqui essa palavra. Quando eu li isso, aquilo me puxou, digo, isso é a verdade, isso é que eu quero. Foi o mistério da palavra de Deus, o Espírito Santo revelando em meu coração, me puxou para essa palavra, através dessa terceira puxada, que foi a revelação dos mistérios, como diz o profeta, a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Essa é a terceira puxada, irmãos. E ela está aberta para nós, e ela está puxando a todos para perto de Cristo. Deus revelou os seus mistérios para nos chamar pelo nosso nome. Seu nome estava escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro, que estava na mente de Deus. E Deus vem revelando, e agora no final ele revelou todos os mistérios que estavam em sua mente, através do sétimo anjo. E é por isso que você viu esse mistério, e no que você creu nesse mistério, você se identifica nessa palavra, você vê seu nome ali nessa palavra, irmãos. Como diz o profeta no livro dos selos, ó Deus, que eu possa achar meu nome atrás desses selos. Ó irmãos, eu creio que cada um de nós temos achado o nosso nome nessa palavra. É por isso que estamos aqui nesta noite crendo nesse profeta, nesses mistérios que Deus revelou para o último tempo. Porque nós identificamos a nossa vida ali. Ó, é assim que um cristão identifica o seu nome na palavra. Quando perguntaram a João, disseram assim, João, cadê seu nome aqui no Antigo Testamento? Se tiver seu nome, eu creio. É como muitos dizem hoje. Se tiver o nome de William Branham na Bíblia, eu creio. Quantos já ouviram isso, irmão? Eu também já ouvi isso. Mas não é dessa maneira, irmãos. Não é dessa maneira que se crê na palavra. Quando perguntaram a João, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Vá ver lá na Bíblia se não está escrito. Aquilo ali, aquela palavra está falando de mim. Sou eu aquela palavra. Assim, não está o nome William Branham, mas está dizendo que Deus enviaria o profeta Elias e ele restauraria todas as coisas. Ele converteria o coração dos filhos aos pais. Ele enviaria o sétimo anjo para revelar os seus mistérios. Está revelado para nós. Isso é o nome de William Branham na Bíblia. E o nosso nome, o nome de Eric, o nome do irmão Euquias, cada nome nosso está nessa palavra. Quando você lê, quando você entende esses mistérios, você se identifica. Esse é o nome que está ali. Essa palavra está falando de você. O irmão Branham disse que teria uma noiva que ia crer nesse mistério. E ele falou de quem? De nós. Era o nosso nome que estava nesse mistério. E foi aí que nós nos descobrimos. É por isso que fizeram a pergunta ao irmão Branham, nós vamos ler depois. Mas veja que você tem que ter a fé perfeita no que você é, irmãos. Se você não acreditar que você é, quem vai crer por você? Jamais você vai alcançar alguma coisa de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que você é noiva de Jesus Cristo. Você é um filho de Deus. Essa palavra e as bênçãos é para você mesmo. Não é outro não. É você que tem que receber isso. Se você não crer nisso, você não poderá receber a ajuda de Deus. Creia no que você é. Creia no que Deus disse que você é. O profeta diz aqui, porém, enquanto você está fazendo coisas erradas, você não pode ter confiança em Deus. Assim que veja, você automaticamente saberá que está equivocado. Nisso você automaticamente se identifica como um pecador, ao saber que está equivocado. Porém, quando seu coração não lhe condena, e você sabe que é um crente, e que não há impedimento entre você e Deus, você pode pedir o que deseja, com a certeza que será concedido. Porque é a palavra que tem sido dada a você, como foi com esses discípulos. Ó irmãos, enquanto o pecado disser, ó irmão, você precisa pecar, você tem que fazer isso. Você acredita no diabo e faz. Quando você vai orar a Deus, o próprio diabo vem e diz, você é um pecador, Deus não vai lhe ouvir. Nem ore, que Deus não vai responder. Porque ele mesmo convenceu você que você é um pecador e que tem que viver em pecado. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite que você não precisa viver em pecado. Você foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. E
que você tem direito de conversar com o seu Deus e pedir a Ele o que você precisa, e Ele vai conceder isso para você, irmãos. Você tem que crer no que Deus fala a respeito de você, não no que o diabo fala. Porque cada vez que você ouve o diabo, você cai na fraqueza e no pecado. Mas escute a Deus. Deus diz que você é uma noiva de Cristo, é um cristão, é um filho de Deus que vive fora do pecado. E o poder de Deus para te ajudar a viver fora do pecado. Isso é o que está falando a respeito de você. Então veja, mas enquanto você fizer coisa errada, você mesmo vai se autocondenar quando for falar com Deus. Veja agora, o único que você tem que fazer então é ter fé no que você é. Tenha fé no que a palavra disse que você é. Jesus teve fé na palavra de Deus, que dizia o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi nos Salmos e os profetas, e todos eles acerca dele? Eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Amém? Eu sou essa árvore da vida no horto do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia com essa fé perfeita que ele era o Messias ungido, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, agora eu, em mim mesmo, nada posso fazer, senão que é minha fé em Deus. E Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, se manifesta. Porquanto você é um crente. Vem, um crente é a fé de Deus que se move em você. Ó, irmãos, creia no que a palavra disse que você é. Se eu não cresse que Deus me chamou para o ministério e que eu seria um pastor para estar pregando aqui, quando eu subisse aqui, não ia sair nada. Mas como eu creio em Deus, Ele disse que eu era um pastor, eu fui ordenado como pastor pela linha correta da palavra, eu creio nisso e eu estou aqui falando, Ele está me ajudando a falar a palavra para ajudar vocês. É porque eu creio nisso e cada um de vós deve crer no que você é. Você é um filho de Deus que deve viver fora do pecado e receber através da fé toda a bênção que Deus tem para te dar. Creia nisso, irmãos, porque a palavra de Deus, foi Deus quem te chamou para isso. Ele te mostrou a palavra e você reconheceu o seu nome ali nessa palavra. Você deve crer. Então, para nós encerrarmos, veja como diz o profeta. Uma pergunta que fizeram, perguntas e respostas sobre os selos. A pergunta 180 diz assim: agora, irmão Brana, é certo que será salvo todo judeu nascido que veio de Cristo? E quem são os 144 mil? São eles predestinados que serão selados com o Espírito Santo, o qual é a sua missão? Aí agora vem a resposta. O irmão Brana diz, aqui tem como 3 perguntas em uma. Porém aqui, a primeira é certo que será salvo todo judeu que tem nascido desde que Cristo veio ao mundo? Não. Nada mais será salvo, senão unicamente os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, já seja judeu ou gentil. Isso é tudo. O livro contém esse mistério. Que mistério? Os nossos nomes nesse livro. O livro contém esse mistério. E agora é quando o livro está revelando, não o nome de cada indivíduo, senão o significado do mistério do livro, enquanto está chamando esses nomes. Entendem isso agora? Vem. O livro não disse, agora, Livale. Livale era um amigo do irmão Brana, que era um teólogo. Então o irmão Brana usou ele como exemplo, dizendo assim, o livro não disse, agora Livale será salvo durante o tempo da era da igreja. Ou Ormond Neville, que era o pastor, o co-pastor, ou quem seja. Não, assim não disse. Unicamente mostra o mistério. Vocês entendem agora, irmãos? Deus fala os mistérios, Deus revela a palavra. Veja, mostra o mistério, desenvolve o mistério. E o que é esta coisa? Porém, nós mesmos o cremos por fé. Isso é o que disse a outra noite. Vocês captaram? O nosso nome já tem sido revelado
através dos mistérios que Deus revelou. E quando você vê esses mistérios, o significado da sua vida está dentro dessa palavra. Nessa palavra o profeta disse que haveria essa igreja no final do tempo, essa igreja noiva, que ouviria a voz de Deus através do mensageiro desta era e viria para perto de Deus, viria para perto de Cristo, o nosso pastor. Esse é o mistério do significado do nosso nome. Assim como João disse, voz do que clama no deserto, nós dizemos, nós somos a igreja noiva de Cristo, que crê em toda a palavra que saiu da boca de Deus. Isso é o que representa a nós nessa era. É a palavra que Deus falou. E nós que estamos agora expressos aqui nesse mundo, nós que nascemos, eu nasci no ano de 1980 e fui crescendo. Quando eu estava com 18 anos, então Deus viu, agora é o momento de eu chamar meu filho para a palavra, para que ele tenha vida eterna. Então essa palavra foi apresentada a mim. Eu ouvi a voz de Deus, reconheci. Eu me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia Deus está crescendo a fé em meu coração. E eu estou me tornando cada vez mais a palavra. Estou me tornando parte de Cristo, irmãos. Nós somos parte da palavra de Deus. E é por isso que nós temos a vida eterna. Porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E se você se torna parte dessa palavra, você viverá eternamente. É a promessa de Deus para nós. Vamos orar ao Senhor. Incline a sua face. Creia que Deus ordenou você andar nesse caminho. Quando Deus mandou Moisés levar o povo para Israel, então chegou no meio do caminho, apareceu alguns obstáculos e o povo ficou um pouco nervoso naquele momento. Nós, como seres humanos, nós ficamos nervosos quando aparece um obstáculo, um problema, uma doença, ou seja o que for em nosso caminho, tentando nos atrapalhar. E assim Moisés esteve por um momento, e o povo aperreando, e Moisés foi na presença de Deus e disse: Senhor, o Senhor mandou ir com o povo para lá, para o deserto, para te adorar, mas agora está esse mar vermelho, nós não temos para onde ir, montanha de um lado, montanha do outro, o inimigo vem atrás, a gente vai morrer tudo, Senhor, e agora? O Senhor não mandou? Ó irmãos, quando Moisés disse isso, Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Eu não já dei a ordem a você? Fale para o mar, porque ele vai ter que sair da sua frente, eu já dei a ordem para você. Oh, irmãos, Deus já deu a ordem para você ser um vencedor nesta era. E o inimigo vai colocar obstáculo. Ele vai trabalhar e vai tentar colocar alguma coisa. Mas Deus diz para você: por que clamas a mim? Fale a palavra, fale contra a doença, fale contra a depressão, fale contra qualquer coisa que estiver lhe atrapalhando, fale contra a incredulidade que está endurecendo o seu coração. Deus pode te dar a fé perfeita e você crê na palavra e receber de Deus a bênção que Ele tem para ti. Vamos orar nesse momento e fale a palavra contra todo o mal que está na sua frente, porque esse mal vai ter que sair, porque Deus já te ordenou a ser um vencedor nessa era. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, a Ti elevamos nossos corações em oração. Meu Deus, e nós cremos em Ti, ó Pai. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Por isso nós cremos na nossa vitória, através do Teu nome santo que tem poder, ó Pai. E nós tomamos a autoridade do Teu nome, que o Senhor nos ordenou que fizesse assim. Pelo Teu nome expulsasse demônios, pelo Teu nome as enfermidades sairiam. Ó Pai, é nesse Teu nome santo que tem poder, que está invocado na nossa vida, no nosso batismo. Nós recebemos o nome que está sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. E através desse nome, repreendemos todo o mal, todo espírito de doença, de depressão, de tristeza, de incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia das nossas vidas, Senhor, e que possamos receber a bênção completa de Ti, ó Pai.
entra em nosso coração, pelo Teu Espírito Santo. Coloca o amor, a doçura do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossos corações, para que nós Te louvemos mais e mais, ó Pai, para que a nossa vida seja uma honra e glória para o Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, nós tomamos posse, Pai, da nossa vitória, através de Ti, do Teu poder, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.